Olá, acompanhe agora mais uma participação de candidato à Prefeitura da cidade de Hortolândia aqui na sabatina realizada pelo Grupo O Liberal de Comunicação. O convidado hoje é Luiz Walter Bernardo, que concorre pelo PSD. O candidato é comerciante, tem 66 anos e concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito. Em Hortolândia foi vereador e vice-prefeito. Obrigado pela presença, candidato. Eu agradeço, bom dia a todos, ao Grupo Liberal. Estou aqui realmente com a predisposição de estar respondendo todas as perguntas que forem feitas à minha pessoa. Eleito prefeito, qual a primeira medida que Luiz Walter Bernardo adotará em Hortolândia? Primeira medida, ao assumir o governo de Hortolândia, nós queremos realmente, já nos primeiros dias de governo, a nossa medida vai ser fazer funcionar o que existe em Hortolândia. Toda a nossa estrutura que existe, nós queremos colocá-la em funcionamento, que hoje praticamente estão todas paradas. Deixa eu entrar aqui numa outra área. Vamos falar um pouco sobre economia. Peço para a jornalista Paula Martim fazer a pergunta ao senhor. Bom, candidato, nós gostaríamos de saber em relação ao fato de Hortolândia ter se tornado aí conhecida por abrigar multinacionais, né? Mas ainda carece de ações que estimulem os pequenos e médios empresários. Nós gostaríamos de saber se, além de palestras e cursos, o seu governo deve trazer outras ações para esse setor. Nós, ao longo do tempo, o Hortolândia se preocupou em aumento de renda, então criou-se até uma lei que dá incentivo às grandes empresas. E nós esquecemos, enquanto lideranças políticas, enquanto comando da cidade, administração, esqueceu que a pequena empresa, pequena e média empresa, também precisa de um incentivo. Hoje, a Hortolândia passa por esse momento difícil, onde os comerciantes têm reclamado, e no meu plano de governo está previsto realmente um incentivo ao pequeno e médio empresário, porque eles realmente são que vai absorver 100% da mão de obra da cidade de Hortolândia. Quais seriam as ações específicas voltadas para esse setor? Nós vamos estar criando, num primeiro momento, um distrito industrial para pequenas e médias empresas, onde elas possam realmente crescer, ter um local apropriado, com toda a infraestrutura necessária, e vamos estar mexendo muito na mobilidade urbana, onde eles possam realmente pegar os funcionários da cidade de Hortolândia e se deslocar até a sua empresa sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, vamos assim dizer, né? Porque hoje Hortolândia passa por um momento difícil em função da sua interligação entre a cidade. Hoje, para você ter uma ideia, quem mora na região do Rosolém, que está próximo à divisa de Campinas, né? O cidadão, a família que mora naquela região não tem contato com o centro. Para você ter uma ideia, não tem nem ônibus suficiente, né, ou em horários que realmente permitem ele trabalhar no centro de Hortolândia. Então, hoje há assim, uma diferença, assim, há uma dificuldade de integração até para o trabalhador hortolandense. Então, nós estamos querendo, de imediato, resolver este problema. E queremos também toda empresa que estiver 100% de funcionários da cidade, que ela realmente tenha incentivos fiscais. Bom, aponta cidades que mais crescem no país, Hortolândia ainda carece de infraestrutura básica, bom planejamento urbano. O que o seu governo fará para manter a expansão econômica e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos da cidade? Hortolândia teve um crescimento, ela teve um inchaço, vamos dizer. Cresceu muito, um crescimento que é invejável a nível nacional. Mas esqueceram do item importante que deve acompanhar o crescimento, que é o desenvolvimento. Então, hoje nós temos N problemas, podemos dizer que nós temos problemas de saúde, problemas de habitação, nós temos problemas de educação, que é a nossa grande bandeira, a educação, problemas de transporte, problemas de segurança. Por quê? Esqueceram que para crescer, mas precisa também desenvolver. Então, esse é o grande problema de Hortolândia. Então, o nosso governo, o governo do PSD, ele vai focar no desenvolvimento da nossa cidade, principalmente no desenvolvimento, criando condições dignas de moradia em Hortolândia. Quais seriam as outras ações voltadas a esse assunto? Esse assunto? Olha, nós vamos estar, no primeiro momento, já atacando a nossa saúde. Nós temos que melhorar a saúde para que realmente nós tenhamos condições de atender toda a população no local, na própria cidade. Vamos estar investindo na educação.
prioritariamente investindo na educação, desde o ensino infantil até o curso superior. Hoje nós temos uma deficiência muito grande em profissionais com curso superior, médicos, professores, engenheiros, e Hortolândia, uma cidade rica, ela não contribui com nenhuma bolsa para que esses profissionais possam ter condições. E hoje nós temos muitas famílias, muitos jovens que têm hoje uma aptidão para ser médico, temos a falta de médico no país inteiro, e Hortolândia não é diferente, e nós não temos uma bolsa para estar formando o nosso médico. Então são esses incentivos que nós vamos ter que estar, de imediato, estar atuando para realmente fazer com que Hortolândia cresça, mas se desenvolva também no mesmo ritmo. Em relação à infraestrutura do município, o que pode ser feito? Nossa cidade ela não teve nenhum planejamento. Se teve, ficou na gaveta. E isso realmente é grande problema. Então nós temos problema de mobilidade, que é gravíssimo, e a nossa infraestrutura também hoje é precaríssima. Nós temos problemas sérios em Hortolândia. E nós vamos ter que estar realmente... Hortolândia tem que ser revista ela agora ao todo. Tudo. Tudo que você imagina de infraestrutura em Hortolândia é deficitário. Mas tudo mesmo. Então nós vamos ter que realmente ter a coragem de mexer com tudo isso. Por isso que quando fala no crescimento, eu acho que, é claro, você não vai estar segurando o crescimento da cidade, mas nós vamos permitir o crescimento, mas com desenvolvimento, que não dá mais para deixar só ela crescer. Ela vai crescer, mas quem estiver hoje explorando a nossa cidade em termos de crescimento, em termos de investimento, vai ter contrapartida. Ele vai ter que, essas empresas, principalmente as grandes empresas, vão ter que contribuir com o nosso desenvolvimento. Falando agora de comércio, o senhor prevê uma ação específica para fortalecer esse setor? Com relação ao comércio, hoje eu tenho tido contato direto com os comerciantes. Uma das nossas ações, num primeiro momento, é colocar um plano viário, um plano de ônibus assim, que venha a atender o cidadão hortolandense. Para você ter uma ideia, aí repetindo que eu falei da região do Rosolém, a região do Amanda, que já é uma outra cidade dentro da cidade de Hortolândia, o cidadão não tem condições de vir ao centro da cidade. Por exemplo, se ele quiser vir ao centro, vir ao shopping, que hoje Hortolândia tem um grande shopping, se o cidadão do Jardim Amanda quiser vir ao shopping, nos finais de semana, fazer sua compra, né, para deixar seu dinheiro na cidade de Hortolândia, para fortalecer o comércio de Hortolândia, ele não tem condições. Se ele tiver carro, ele vai vir com dificuldades, mas acaba vindo. Se depender de ônibus, realmente ele não vai estar tendo essa condição. Então, nós queremos, de imediato, para fortalecer o comércio, que é um pedido dos comerciantes, é realmente criar linha de ônibus que faça a integração do município. Bom, em relação à habitação, o morador Josué Dias Coelho, comerciante de 43 anos, mora no centro de Hortolândia, ele tem uma pergunta. Vamos ouvir. Tem também o lado de moradia também. O aluguel aqui também é caro que São Paulo. Só que o salário aqui é mais baixo que São Paulo. Você chega aqui, você vai pagar um aluguel numa casa de 4 cômodos, R$700. Qual é o salário que a empresa paga hoje aqui? 800. Você come com R$100? Bebe, veste, compra remédio? Não. Então, é isso aí que eu tenho que falar. Candidato, recentemente o prefeito Ângelo Perugini, ele afirmou que investir em habitação é reduzir a pobreza. O senhor concorda com isso? Olha, o nosso bem maior, o nosso maior patrimônio de uma família é a habitação. A nossa casa, realmente, ela é importantíssima para a família. O que houve em Hortolândia é que se permitiu um crescimento muito grande, sem nenhuma contrapartida. E o que está acontecendo? Nós estamos expulsando as pessoas mais humildes da cidade de Hortolândia. Chegou a esse ponto de o pobre não poder mais estar dentro da cidade de Hortolândia. Os aluguéis subiram demais, a especulação foi muito grande. Hoje nós criamos um problema seríssimo na cidade. Hoje nós temos um bolsão de pobreza muito grande em Hortolândia. E nós temos que olhar para esse lado, que é o lado humano, o lado social. Na hora que eu permito que as grandes empresas, os grandes empresários venham para o município, eles acabam expulsando toda essa sociedade, jogando ela à margem, né? Então hoje nós temos que rever essa posição. Nós temos que incentivar
buscar apoio do governo federal, do governo estadual, para criar mais habitação. Hortolândia precisa. No nosso plano de governo, inclusive, está previsto lotes urbanizados, para agilizar um pouquinho mais esse processo. Porque o aluguel em Hortolândia está muito caro. E vai demorar ainda para isso cair, né? Vai demorar. Porque hoje a especulação ainda continua em alta em Hortolândia. Então nós temos que conter essa especulação, porque ela é muito grande. Frequentemente, Hortolândia enfrenta muitas invasões de áreas públicas, áreas privadas, né? Essa situação, ela vai continuar? O senhor pretende fazer algo para evitar esse tipo de coisa? Olha, a invasão que ocorre, que está ocorrendo nas cidades vizinhas, inclusive, e que Hortolândia também vai acontecer sempre, é em função disso. Quando nós viramos as costas para as pessoas mais humildes, realmente ocorre tudo isso. E isso acaba incomodando muita gente. Mas no nosso governo, assim que a gente assumir, nós queremos fazer um cadastramento de toda a população hortolandense, para saber realmente qual é a nossa dívida com o nosso povo de Hortolândia. Porque nas invasões, há muitas pessoas de outras cidades, né, que vêm para aquele local. Então, nós temos que fazer um cadastramento assim, rápido, urgente, e assumir um compromisso com toda essa população. Certo. Nós temos que realmente dar uma mão, porque Hortolândia, a riqueza que ela produz hoje, ela tem que estar em benefício dessa população, principalmente a mais carente. O cadastramento ele é muito criticado, principalmente pelo pessoal dos movimentos sociais, por ele não ter agilidade. É possível resolver esse tipo de dar agilidade, dar mais confiança a quem espera a moradia? É possível, porque hoje ele se tornou um cadastramento político. Infelizmente, em Hortolândia, hoje as entregas dos apartamentos estão sendo feitas para o cunhado, o primo, a sogra, por aquele que vota, por cabo eleitoral. Isso realmente tem sido uma coisa terrível. A população tem reclamado muito e nós haveremos de moralizar isso. O cadastro tem que ser feito para as pessoas que realmente têm necessidade. E depois não mudar mais. Mas em Hortolândia é um tal de quebra-galho daqui, quebra-galho dali, e isso tem que acabar. Porque toda vez que eu quebro o galho de uma pessoa, eu estou prejudicando uma outra. Nós temos que acabar com isso. Bom, vamos abordar agora transporte. A auxiliar de logística Luciana de Paula, de 33 anos, mora no bairro Chacaraçai, diz que é mais fácil pegar ônibus para Campinas do que para o centro de Hortolândia. Ela quer saber o que pode ser feito para melhorar o transporte público, facilitando o acesso aos bairros mais distantes da região central. Ao assumir o governo, nós vamos estar fazendo um mapeamento da nossa cidade, criando linhas para integrar toda a nossa cidade, de todos os bairros e com horários pré-fixados. E nós vamos estar mantendo essas linhas. Aí a empresa pode dizer assim, mas essa linha ela é deficitária. As linhas deficitárias, a prefeitura vai estar subsidiando. Nós precisamos subsidiar. Se tiver um trabalhador lá nas chácaras Açaí, né? Açaí, Se tiver um trabalhador lá na chácara Açaí, ele vai ter a condição para vir ao centro de Hortolândia sem nenhum problema. Porque a prefeitura vai subsidiar, então, esta linha. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque senão nós vamos prejudicar muito a nossa população. E a nossa cidade hoje, ela precisa ser integrada até para o fortalecimento do nosso comércio. E haverá uma cobrança da empresa responsável? Sim. Eu até tenho estado distante das empresas, não fui em nenhuma empresa ainda pedir apoio, exatamente para que nós possamos depois sentar e conversar. Hortolândia precisa de uma solução e essa solução passa da decisão do prefeito, da decisão da empresa, da decisão da população. A população necessita, nós vamos estar atendendo. Então nós vamos ter que ter condições de subsidiar essa passagem. Essa linha, né, como um todo. Quem mora em Hortolândia hoje, se quiser trabalhar em Sumaré, tem um dos maiores problemas, ele não consegue. Porque os horários de ônibus, a linha de ônibus é deficitária. Quem mora em Hortolândia, se for trabalhar em Paulínia, também não tem ligação. O cidadão hortolandense ele vai a Campinas, para depois de Campinas ir para Paulínia, sendo que nós estamos colados com Paulínia. Então, realmente, não houve até hoje nenhuma preocupação nesse sentido. E nós precisamos resolver esse problema, senão você não vai dar qualidade de vida para ninguém, para o cidadão hortolandês. Bom, ainda na área do transporte, nos últimos 11 anos, Hortolândia foi a cidade da região do Paulo Têxtil que teve o maior crescimento da frota de veículos. Isso, é claro, resultou e resulta em congestionamentos na entrada e saída da cidade,
e o trânsito fica bastante lento na região central. Que ações o senhor prevê, o que é possível fazer para garantir maior fluidez para essa inevitável expansão da frota? Num primeiro momento, nós queremos realmente planejar, fazer um plano viário, para que nós possamos fazer realmente um grande escoamento. Hortolândia, por ela não ter planejamento e não ter tido a preocupação dos prefeitos anteriores nesse sentido, hoje virou um caos. Nos horários de pico, Hortolândia tem problema, assim como São Paulo. E se nós não tomarmos nenhuma providência, vai ser mais uma São Paulo, com aqueles problemas quase que difícil de solução. Nós temos que realmente abrir avenidas, abrir escoamento, cortar caminho. Nós temos que fazer isso. É um projeto caro? É. Mas Hortolândia precisa buscar recursos do governo do Estado e mesmo recursos do município para fazer essas aberturas. Porque eu diria que 50% desses veículos que estão circulando no centro de Hortolândia não precisariam estar passando no centro de Hortolândia. Eles passam por não ter um outro caminho alternativo. Então nós temos que criar realmente esses caminhos alternativos para não congestionar o centro da cidade, que hoje tem prejudicado bastante, muitos acidentes, muita gente se aborrecida, e a situação realmente é muito ruim. Estraga-se o bem-estar, o sorriso do povo hortolandense, porque ele fica dentro do carro com esse sol quente, com esse calor, às vezes com fome, cansado, meia hora, 40 minutos, de graça, porque a cidade não foi planejada e ele agora não pode se locomover. Interessante observar. Hortolândia é a cidade mais jovem aqui da região. Quando se fala em infraestrutura, é claro que pesa muito mais para ela, né? Porque ela tem recebido empresas grandes que precisam de escoamento. Nessa hora é que a gente percebe os problemas da infraestrutura. Mas ao contrário de outros candidatos, o senhor já foi vice-prefeito, quer dizer, o senhor já esteve do lado do executivo, que é quem pode resolver esses problemas. Como é que o senhor avalia isso? O senhor vê que poderia ter sido feito alguma coisa melhor de planejamento lá naquela época, por que não foi feita? O que o senhor tem a dizer? Hortolândia, na medida em que assim que ela nasceu como cidade, se voltou principalmente para aumento de renda no município. Criou-se lei de incentivo e vamos buscar empresa. E quando eu fui o vice-prefeito, existia uma preocupação muito grande na cidade, que era escola para os nossos filhos. Não tinha escola. E água, que também não tinha. Então, foi duas grandes assim, tarefas para aquele governo naquele momento. Então, se prendeu muito a isso. Quando nós discutimos o plano viário naquela época, mas aí o tempo acaba sendo curto em função de que realmente não dá para se fazer tudo assim em curto espaço de tempo. Então, Hortolândia passou naquele momento por uma questão de escola, porque nós não tínhamos escola. E a educação é prioritária, está acima de tudo, porque o meu filho não pode ficar sem a escola, tem que ter a escola para ele. E a água é vida e ninguém vive sem água. Então foram duas coisas difíceis em Hortolândia e que realmente no nosso governo, naquela época, foi solucionado. A água até hoje, Hortolândia é uma cidade da RMC que não tem problemas de água. Então, assim, foi fundamental. Mas hoje nós temos realmente priorizar realmente essa mobilidade urbana. O senhor apontou como principal bandeira aí a questão da educação, então nós vamos aproveitar para entrar nesse assunto. Pois Hortolândia atualmente precisa aí criar pelo menos 1.200 vagas em creches, voltadas a crianças de 0 a 3 anos. Visando amenizar a situação atual, a administração tem comprado vagas em instituições particulares. Como o senhor vê essa medida, o que pode ser feito para ampliar a oferta de vagas em creches na cidade? Num primeiro momento, para desafogar, para que todas as crianças tenham vagas, nós vamos ter que usar realmente os particulares. Vamos ter que criar, através do Bolsa, creche, nós vamos ter que acomodar as crianças. Sempre no período integral, nenhuma criança mais com meio período. E com horário de término do expediente da creche, horário flexível, que é um outro problema que tem judiado muito das mães. Ela está no trânsito, está vindo de Campinas, está vindo do trabalho, não consegue chegar na hora, e quando chega 10 minutos atrasado, há aquele sermão em cima da mãe, deixa ela chateada, mas ela não é culpada. Então, nós vamos criar um horário flexível de término de creche. Qual seria esse horário? Se a criança precisar ficar mais meia hora ou uma hora, a creche vai estar aberta para a criança ficar com toda a segurança. Esse é o primeiro momento. Agora, no segundo momento, nós vamos estar construindo os prédios.
Porque o que acontece hoje, os nossos prédios não nos dão assim, o conforto que a criança merece. Esse é um grande problema. Acaba a criança ficando sem aproveitar o aprendizado dela. Ela acaba ficando numa casa improvisada, e aí o quebra-galho não é bom. Nós temos que dar educação de qualidade. Então, nós temos que ter uma estrutura de qualidade também para que ela realmente tenha uma formação perfeita. Como pode ser melhorado, no Construindo prédios exclusivos para a nossa creche. Aí seriam prédios diferenciados dos existentes atualmente. De que forma, candidato? Nós vamos ter que estar construindo os prédios realmente próprio, com toda a estrutura voltada para a criança. Que hoje nós estamos adaptando. E eu tenho loja eu estou no comércio há muito tempo, e eu tenho loja de materiais de construção também, e eu vendo assim, muito material para aquelas creches que estão assim, se adaptando para atender as crianças. Eu acho que não é justo. A criança precisa de ter realmente uma estrutura voltada exclusiva para ela. Tá? Começando do prédio, né? Os locais onde ela vai ficar o dia todo. O que poderia constar nessa estrutura que viria a facilitar a vida da criança nessa creche? Bom, primeiro, nós temos que ter um refeitório diferenciado, banheiros diferenciados, né? Salas de aulas diferenciadas, né? Sala de descanso diferenciada. O local de recreação das crianças tem que ser diferenciado também. E aí vem também os instrutores. Os nossos instrutores, para trabalhar com os nossos filhos, eles precisam estar preparados, mas bem preparados. Senão acontecem muitas barbaridades que a gente vê por aí. É comum, e ainda essa semana eu vi uma mãe reclamar que o filho dela é deficiente, ele numa creche, ele estava lá no sol, cozinhando lá no sol, e as coordenadoras da creche batendo papo. Então houve ali uma reclamação muito grande, e isso é triste, né, para um pai que fica sabendo que o filho dele lá na creche está lá quase que, não abandonado, mas quase. Isso é muito ruim, né? Então, para a formação dos nossos filhos, é preciso que todo o pessoal, todo o corpo, esteja assim, preparado para isso. O senhor pretende aumentar o salário, né, dos trabalhadores da educação? Sim. Salário para o funcionário como um todo. Hoje, o funcionário público, eu diria que é o cartão de visita de uma cidade. E hoje nós temos assim, uma desmotivação muito grande em todos os setores do funcionalismo. Nós queremos realmente motivar esses funcionários, dando cursos, reajustando seu salário de acordo com o mercado. Eles precisam ganhar bem. Ninguém trabalha contente quando se recebe mal pelo trabalho que ele faz. Ele acaba, então, não fazendo. E nós temos um exemplo bastante gritante, a saúde de Hortolândia. O atendimento é muito ruim a partir da hora que você chega na recepção. O atendimento é péssimo. E há uma reclamação muito grande. E nós queremos, então, o funcionário precisa realmente ser olhado, ele precisa ser prestigiado e ele precisa ser estimulado a trabalhar. Eu acho que para você ser um bom prefeito, é preciso que você tenha um bom quadro de funcionários ao seu lado, porque é ele que vai carregar toda a prefeitura nas costas. Então, o funcionário nós vamos estar realmente... E aí não só no setor da educação, como todos os setores, né? Mas a educação tem que ter assim, um olhar muito especial, que vai cuidar dos nossos filhos diretamente. Bom, recentemente o atual governo municipalizou a escola estadual do bairro Taquara Branca. O senhor acredita que esta seja uma alternativa para melhorar a educação oferecida na cidade? Olha, quando se municipaliza, você fica mais próximo para resolver os problemas. É claro que a escola estadual tem também um tratamento muito bom, mas se nós queremos uma educação de qualidade, é bom que esteja sob os olhares do prefeito, da Secretaria de Educação do município. Quantas escolas deveriam ser municipalizadas? Todas as estaduais? Como o senhor vê a questão? Olha, até a quinta série, hoje, eu acredito que todas devem ser, todas. Nós vamos fazer um empenho muito grande, porque nós queremos que a criança, no período da primeira série até a quinta série, ela ainda é muito jovenzinha ainda, muito criança. Ela precisa de ficar na escola o dia inteiro, período integral. E nós queremos realmente estar anexando a todas as escolas o segundo tempo, onde a criança vai para a escola, fica o dia todo e à tarde vem para casa com seus deveres já feitos, fazendo já uma língua estrangeira,
aprendendo dança, fazendo educação física, enfim, essa criança vai ficar protegida para que ela não vá para a rua nesse período, que aí fica sendo uma presa muito fácil para os mal intencionados. Neste caso, seriam necessários mais funcionários para atuarem na educação. Quantos? O senhor tem ideia? Olha, hoje eu não teria assim, esse quanto, mas vai ter quantos forem necessários para dar um bom atendimento. Nós vamos ter que ter coragem de investir no ser humano. O ser humano precisa de investimento. E hoje nós não podemos ficar assim com medo de investir no ser humano. Eu até deixo de fazer uma ponte estaiada para investir nas nossas crianças. O senhor considera a obra desnecessária? Ah, sim, no momento sim. Totalmente sem razão de acontecer. Se o senhor for eleito, o senhor não Eu vai continuar. sendo eleito, se ela não for iniciada, certamente ela não será iniciada. Pelo menos nesses próximos 4 anos, não. Porque Hortolândia tem outras prioridades. Até porque ela não faz parte de um escoamento do trânsito da cidade. Ela está totalmente ligando nada a lugar nenhum. Isso não é possível. E com um gasto astronômico. Né? Meramente decorativo, ou priorizando muito mais a estética Ela do que ela vai servir para colocar uma placa e colocar o nome de alguém lá. Eu construí uma ponte em Hortolândia. Seria mais um elefante branco, tipo Poderosa, né? Quem conhece Hortolândia conhece a Praça Poderosa, que está com 20 anos e está lá, a Deus dará. Ainda hoje cercaram, que é para realmente ninguém usar mais, não serve para nada. E ali foi o suor do povo hortolandês. E o que vai acontecer com essa ponte estaiada se for feita essa construção agora. Então, no nosso governo, com certeza, não vemos nenhuma possibilidade de estar realmente viabilizando essa obra. Bom, vamos entrar então agora na administração. Candidato, por lei, é uma obrigação das prefeituras divulgar os atos oficiais, divulgar as contas municipais. Que outras ações relacionadas à transparência, e o senhor falou também moralização, que outras ações estão previstas nessa área? No nosso governo, no PSD, nós queremos que a prefeitura, que o poder público seja aberto à população. Totalmente aberto. A transparência tem que existir no nosso governo. Porque esse governo não pode errar mais. Eu acho que a população já pagou muito caro pelos desmandos dos políticos. Então nós temos que ter a população junto. Eu sempre falo que nós temos que criar uma ponte onde exista uma ligação, prefeitura e população. Isso não pode ter distanciamento. Hoje nós temos um distanciamento muito grande, onde o cidadão hortolandense ele está muito longe da prefeitura, muito longe do prefeito, muito longe dos vereadores. Eles têm que estar juntos, porque a cidade é nossa, é de todos nós, tanto do prefeito, dos vereadores, como do cidadão hortolandense. Então nós precisamos estar juntos. Então a transparência para nós é ponto de honra. Nós temos que ser transparentes. E nós estamos criando, dentro do nosso projeto, o Espaço Cidadão, onde você vai lá todos os dias, sábado, domingo e feriado, onde qualquer cidadão de Hortolândia pode chegar lá nesse Espaço Cidadão, obter todas as informações necessárias. Ali vai ser um centro, é tipo um centro turístico, né? A cidade, chega em alguma cidade, tem lá o centro turístico. Ali você obtém todas as informações. Em Hortolândia vai ter o Centro Cidadão, esse Espaço Cidadão, onde você chega, ali você obtém toda e qualquer informação, para saber onde fica isso ou aquilo e como buscar uma saída, um contato ou uma informação. Isso nós queremos fazer, esse é um compromisso nosso, que essa máquina tem que ser modernizada. Nós não podemos esconder mais nada da população. O atual prefeito ele teve envolvido em alguns escândalos de corrupção nos últimos meses. O senhor acha que é preciso moralizar a administração pública de Hortolândia? Sem dúvida. Hoje eu estou com 54 anos morando no mesmo endereço, tenho 66 anos, sou aposentado, já vida definida, minha vida está, os filhos criados. Eu entro nessa disputa em busca da prefeitura de Hortolândia exatamente para isso. Quero deixar um legado de moralização. É possível fazer um governo transparente. Isso é possível fazer. É o que nós queremos fazer. E o PSD em Hortolândia, tanto o prefeito como os candidatos a vereadores também estão todos imbuídos com esse mesmo ideal. Nós temos que fazer a diferença. Porque esses escândalos atrapalham a cultura de uma cidade, atrasa o aprendizado até dos nossos filhos. Isso é um péssimo exemplo. E nós haveremos de dar esse grande exemplo de moralização na cidade. Queremos criar uma prefeitura sem frescura,
Aquela prefeitura onde todo e qualquer cidadão chega, entra e é atendido e tem que ir embora contente. E todos os funcionários atender sorrindo. Nós queremos jogar aquele espírito empresarial da iniciativa privada, onde se preocupa com o atendimento. Nós vamos nos preocupar também com o atendimento. Para que o cidadão hortolandense ele tenha, assim, condições de chegar, fazer qualquer pergunta dentro do poder público e ser bem atendido e sair contente com a resposta. Esse é o nosso grande papel hoje, Como que, assumindo a prefeitura do Hortolândia. em relação ao trabalho com o legislativo, como que será a sua relação com as câmaras, com a Câmara, com os vereadores? Ao longo da minha vida política, né, que eu tive 3 mandatos de vereador, um de vice-prefeito, eu sempre consegui me relacionar bem. Sempre. Com a situação, com a oposição, porque eu respeito cada cidadão. Nós vamos fazer realmente um governo realmente de muito respeito. E quero trazer os vereadores, porque hoje a população ela não sabe na verdade, ela não sabe qual é a função do vereador e qual é a função do prefeito. Ela pensa que o vereador também constrói, ele também executa, que ele decide. Então há uma confusão muito grande. Então eu quero trazer a Câmara para estar junto com a prefeitura, para que eles também se sintam importantes nas decisões. Quando um eleitor pedir para ele fazer a abertura de uma rua, ou uma limpeza, por exemplo, que ele tenha também força para chegar, prefeito, eu estou com esse problema, vamos executar, vamos fazer, para que ele tenha força, porque hoje a população realmente vê no vereador, aquele vereador bom, aquele que executa alguma coisa. Então ele precisa estar junto ao lado do executivo. É claro que são poderes distintos, mas é importante que ele esteja junto com o prefeito, até para a valorização do cargo de vereador. E não ficar só nas indicações. Juntos, sem partir para a prática da troca de cargos em troca de apoio político, candidato. Como manter essa associação, essa relação dinâmica entre Câmara e Executivo, sem ter que, em troca disso, discutir cargos públicos, cargos políticos? Realmente é uma situação que hoje, quando se fala dessa união, são as barganhas de apoios, né? Nós queremos fazer o seguinte, não vamos fazer barganha, não vamos estar fazendo isso, porque isso daí realmente escandaliza, é horrível, é feio, e eu quero governar para realmente o povo de Hortolândia. Para você ter uma ideia, a maior coligação de Hortolândia hoje é a minha, é a maior coligação nossa, né? E nós temos um único partido. Mas fiz a maior coligação, que é exatamente a coligação com o povo hortolandense. E aí eu quero que a Câmara também esteja junto, integrada no nosso governo, ajudando a decidir, agora sem fazer as barganhas. Porque eu hoje não vou ter nenhum compromisso em estar atendendo esse ou aquele partido. Não quero ter esse compromisso, porque todas as vezes que eu atendo um partido, eu deixo de atender a população. E o nosso foco é o povo. O povo precisa ser atendido em primeiro lugar. Então, a nossa coligação é com a população. E eu quero trazer os vereadores junto, que eu vou estar prestigiando todos eles, atendendo realmente os seus pedidos. Mas os partidos... E aí, a gente vai ter um mínimo de oposição. Porque eles também estão preocupados, porque a pressão popular hoje é muito grande. Você não fez nada, o que você fez? É comum ele pedir voto para a reeleição. O que o senhor fez para o nosso bairro? Ele não tem resposta. Ele precisa ter essa resposta. Quando eu fui vereador e presidente da Câmara, e nós trouxemos a Sabesp para a Hortolândia, eu hoje bato no peito. Eu era vereador, mas eu ajudei a colocar água em Hortolândia. Eu fui o presidente da Câmara e conduzi todo o processo de concessão. Então isso é importante para o vereador também bater no peito e falar, ó, aquela escola tem o meu dedinho. Eu trabalhei ali. Ele precisa ter essa resposta para o povo. Certamente ele vai sentir-se mais útil como vereador, que hoje muitos ficam assim, até com vergonha quando alguém coloca ele na parede, ele fica assim, até sem graça, né? Então nós queremos fazer isso sempre juntos. E eu acredito que com essa amizade, com essa aproximação, e vou pedir para que todos eles tenham em mente que o nosso foco é o povo e não o nosso bolso. Eu acredito que daí nós vamos conseguir realmente ter um bom relacionamento com o Legislativo. Essa questão de governar sem o inchaço da máquina pública, todos os prefeitos apontam essa preocupação. Quero saber qual a opinião do senhor sobre esse assunto e se o senhor também
já tem a ideia de quantos funcionários comissionados, quantos assessores é possível eliminar hoje da Prefeitura de Hortolândia? Olha, a minha preocupação hoje com relação ao número de funcionários, eu acredito que nós, no nosso governo, nós vamos aumentar o número de funcionários. E bastante. Porque, olha, ensino fundamental, período integral. Creche, período integral. Nós vamos ter atendentes preparados para fazer todo o atendimento da nossa população. Eu acredito que nós vamos aumentar os benefícios públicos, certamente nós vamos estar aumentando o número de funcionários. Mas o importante neste momento é você realmente fazer com que todos tenham uma função específica, trabalhando, dando resultado. Então, o inchaço é quando você tem os fantasmas, né? É aquele que não faz nada. Aquele que está só sentado ao lado do vereador, ao lado do prefeito, ao lado do secretário, mas qual a função dele? Buscar lá um jornal, lá na banca de jornal, ou ir para Campinas passar lá entregar um documento. Nós temos que evitar esse tipo de funcionário. Na sua avaliação, hoje existem esses funcionários? Existe muito. Tem muitos que realmente não fazem nada. Ele não tem função, não tem cadeira, não tem mesa, não tem nada. Ele é apenas nomeado. Vamos realmente evitar esse tipo de funcionário. Porque hoje existe aí um desgaste muito grande em cima do funcionário público, onde, na sua totalidade, perante a opinião pública, eles não fazem nada. E não é verdade. Hoje tem muitos funcionários bons e que trabalham, que dão sangue. Mas existe essa meia dúzia que fica circulando na cidade, só falando de política, falando mal de um, falando mal de outro, e realmente esse aqui realmente acaba atrapalhando toda a classe de funcionários. Então nós queremos trazer essa meia dúzia também, dizer para eles assim, olha, daqui para frente nós vamos trabalhar. Vamos fazer jus ao nosso salário. O bom relacionamento com os governos estadual e federal é fundamental para angariar recursos, firmar convênios. O seu governo prevê o estreitamento com os governos superiores, inclusive com a deputada da cidade? De que maneira o senhor pretende fazer isso? Esse alinhamento é importante. Hoje eu tenho o deputado Guilherme Campos, deputado federal, que ele é também do mesmo partido. Ele, a nível de Brasília, é o nosso ligação. Ligação com o governo do Estado, ainda nós não temos nenhum específico. Nós não temos nenhum do PSD na nossa região. Nós vamos estar usando e buscando a parceria com os deputados da cidade, desde que não seja apenas para fazer política. Nós vamos precisar muito, porque nós vamos precisar de muito recurso do Estado. Por falar em Estado, nós entramos numa outra área também que é específica do Estado, segurança. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a região central de Hortolândia é a que tem, aqui da nossa área, o maior número de roubo de veículos. E Hortolândia sofre também com outros tipos de crimes, como homicídios e assaltos. O que o governo do senhor prevê para essa importante área? Quando Campinas investe na sua segurança, as pessoas mal intencionadas, o que elas fazem? Elas correm para um lugar onde não tem nenhum tipo de problema. Hortolândia, como não se investiu em segurança, não instalou câmaras, não teve um aumento da guarda municipal. O que ocorre? Hoje é mais fácil eu fazer praticar qualquer causa ilícita em Hortolândia do que Campinas. Campinas tem a polícia militar e também tem uma guarda municipal muito boa. Inclusive, estão se reequipando agora, com o armamento mais pesado. Então, eles estão reprimindo mesmo lá. Então, fica difícil para eu, que sou mal intencionado, trabalhar em Campinas, furtar o carro em Campinas. Então, eu venho para Hortolândia, porque Hortolândia está livre, está aberto. Então, nós vamos ter que, de imediato, investir na segurança. É claro que o governo do Estado, ele faz um atendimento assim, retardado, demorado. Ele promete policiais para esse ano, sai daqui 2, 3. Só que Hortolândia não pode mais conviver com essa marca de que é a pior cidade em termos de segurança. É a cidade que tem um seguro de carro mais caro. Precisa de uma solução imediatista. Então, nós vamos fazer um aumento da guarda municipal, reequipar a guarda municipal, de imediato. Nós queremos, já nos primeiros dias, mandar um projeto de lei para a Câmara, criando mais 30% do efetivo, aumentando em 30% o efetivo da guarda municipal. Vamos treinar bem esse pessoal. Hoje são bem treinados, mas vamos dar mais treinamento ainda para todos esses guardas municipais e vamos reequipá-los com armamento e com viaturas. Exatamente para que a população de Hortolândia tenha um pouquinho mais de segurança.
Porque hoje a sensação que nós temos hoje na comunidade que nós estamos abandonados. Não é verdade, porque nós temos a Guarda Municipal funcionando e temos a Polícia Militar. Eles prestam um bom serviço, mas o efetivo é muito pequeno. Então, quando eles estão cobrindo uma região, fica descoberta a outra. Então, nós temos que aumentar. E hoje, Hortolândia precisa de ter pelo menos um guarda municipal para cada 1.000 pessoas. Então, nós estamos com 200 mil habitantes, nós temos que ter, no mínimo, aí uns 250 guardas. Até porque nós temos muitos guardas de férias, afastados por saúde. Então, nós temos que ter pelo menos 200 guardas na ativa. Então, temos 250 guardas, mais ou menos. Já vai nos atender, vai nos dar um pouquinho mais de segurança. O povo hortolandês passa a ter, então, a sensação de que realmente ele tem segurança. É claro que esse problema é a nível nacional, mas nós precisamos investir. Não dá mais para conviver, porque hoje nós estamos praticamente com toda a população enclausurada. Quem sai mais? Ninguém tem mais sossego. Então, nós precisamos aliviar essa tensão. Constitucionalmente, a obrigação da segurança, de garantir a segurança do cidadão, é da Polícia Militar. Mas nós acompanhamos no Brasil todo que, aos poucos, as prefeituras vão assumindo isso. Mas ainda é uma obrigação do governo. De que maneira o senhor pretende conscientizar o governo, seja do PSDB ou daqui a 2 anos outro governo, a respeito desse assunto? Até porque Hortolândia tem o maior sistema prisional aqui da nossa região. Nós temos o nosso governador, Geraldo Alckmin, ele está sensível a atender às reivindicações das grandes cidades. E Hortolândia, no mapeamento do governo do Estado, é uma cidade grande. Agora, por ser um grande potencial, nós temos que fazer valer esse potencial econômico que é Hortolândia. Infelizmente, hoje, com o governo que nós temos hoje do PT, não conseguiram realmente se entender. Então, há um distanciamento do governo do Estado e o governo municipal. Nós temos que estreitar. Geraldo Alckmin ele tem sido aberto a esse momento político. Agora, ele é realmente contra o avanço do partido que hoje governa a Hortolândia. Ele já deixou bem claro isso. Eu acredito que com a nossa vitória nós vamos ter condições de estreitar. Até porque o PSD é aquele partido aberto que pode estar ao lado de um e ao lado de outro. Que a nossa filosofia é: vamos nos unir para resolver os grandes problemas do brasileiro, seja com A ou com B. E hoje o Kassab em São Paulo já apoia o Serra, né, que é do PSDB, e, consequentemente, tem uma ligação grande com o governador. Então, nós queremos nos aproximar cada vez mais exatamente para estar resolvendo esse problema, principalmente de segurança. Que hoje, Hortolândia, uma cidade de um grande potencial, não tem bombeiro. E há uma reclamação, olha, em todas as empresas que você chega, a primeira reclamação, e o bombeiro? E o bombeiro? E é de competência do Estado. Então, até que o Estado realmente não decida por implantar um posto de bombeiro em Hortolândia, nós vamos estar criando, junto à Defesa Civil, uma brigada de incêndio para poder estar atendendo a população. Porque hoje a sensação que tem é que se pegar fogo num carro, ele vai ser realmente perdido assim automaticamente, né? Exemplo de Sumaré no candidato. Isso. O candidato tem um sistema. Exatamente. Sumaré tem um sistema parecido. Parecido, exatamente. Hoje nós temos muitos bombeiros voluntários, nós temos um grupamento de bombeiros voluntários em Hortolândia muito grande. E nós queremos aproveitar todo esse pessoal. Só que a Defesa Civil, e o nosso prefeito atual, ele não deu nenhuma importância a isso. Mas a comunidade, ela ajuda bastante o poder público, desde que esteja uma abertura. E hoje nós temos mais ou menos 200 bombeiros em Hortolândia formados, treinados, são bombeiros civis, né? Só que a prefeitura virou as costas e se eles pedirem até uma gasolina para pôr no caminhão deles para apagar um incêndio, a prefeitura está se negando. Nós queremos juntar todo esse corpo de bombeiros junto à Defesa Civil para atender as emergências. O bombeiro, quando vem de Campinas, ele acaba demorando seus 20 minutos, 30 minutos. Então nós queremos realmente que Hortolândia tenha condições de apagar um incêndio também. A questão inicial é implantar uma guarnição municipal. Vamos falar um pouco agora de saúde. Candidato, quais são atualmente as deficiências que Hortolândia possui na área da saúde e como resolvê-las? Como resolver? Bom,
No meu projeto para a saúde, nós temos apenas uma ampliação prevista no Hospital e Maternidade Mário Covas, duplicar o número de leitos. Hoje nós temos 66 leitos, que vem desde quando foi inaugurado, e nós vamos estar duplicando isso, em termos de construção. Mas nós queremos fazer funcionar o que existe, em primeiro lugar. Eu só posso equacionar as necessidades depois que tiver esgotado toda a nossa capacidade de atendimento. E hoje, em Hortolândia, nada funciona. A coisa está ruim mesmo, e cada dia pior, até chegar ao ponto de fazer exame de urina em Hortolândia. Hoje, eles dão para você um frasquinho, um copinho descartável para você colher a urina. É vergonhoso. Bom, de que maneira resolver isso? É difícil? É difícil. Nós não temos nem profissionais à nossa disposição. O que nós temos que fazer de imediato? Isso vai ser feito de imediato, já no primeiro mês de governo. Nós vamos realinhar o salário dos médicos. Toda a área de saúde passa por um realinhamento. O médico não se formou para ganhar salário mínimo. Nós temos que ter consciência disso. O médico precisa ganhar bem. Todos os profissionais precisam ganhar bem. Mas o médico, gente, ele não vai nos atender se ele ganhar realmente o salário mínimo. Então nós vamos ter que fazer isso em Hortolândia. A tal ponto que ele tem que sentir que, se ele perder o serviço dele em Hortolândia, certamente ele vai estar tendo uma perda muito grande no seu salário. Porque hoje ele prefere trabalhar em Paulínia, prefere trabalhar em Montemor, Campinas, em detrimento do povo de Hortolândia. Por quê? Hortolândia, a estrutura é ruim e o salário é péssimo. Então o que eles fazem? Não dá nenhuma importância. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, para ele fazer o atendimento ao nosso povo. Então nós temos que, de imediato, mexer nessa estrutura. Com que recursos obter aí verbas, tanto para melhorar a remuneração dos médicos, candidato? Quais seriam os recursos aplicados nessa área? Olha, a nossa folha de pagamento hoje em Hortolândia, ela está assim, tem folga. Nós podemos investir hoje no pessoal que não temos nenhum problema em termos de Tribunal de Contas. Então hoje nós temos folga para isso. É uma questão de priorizar. Eu vou deixar de gastar em gasolina para jogar na saúde. O importante nesse momento é investir na saúde. Vamos deixar os carros um pouquinho mais na garagem, vamos andar um pouco menos diárias, menos viagens, mas vamos investir. Aí estou dando só um exemplo, né? Vamos diminuir os aluguéis e vamos investir na saúde, porque a saúde realmente hoje está precária em Hortolândia. Então nós temos que, de imediato, todo o quadro da saúde, desde o atendente, os enfermeiros, os fisioterapeutas, psicólogos, todos os médicos, nós temos que realmente rever o salário de todo esse pessoal. De imediato, isso a gente faz realmente de imediato. E vamos ver a estrutura mínima para eles. Porque hoje tem médico em Hortolândia que traz da sua casa um ventilador para ele conseguir consultar um paciente dentro de uma salinha ruim, sem nenhuma estrutura. Então nós temos que, só que essa estrutura ela é um pouco mais demorada. Mas eu preciso do médico trabalhando, nem que for no corredor, mas atendendo bem o nosso povo. Como será seu trabalho em relação às unidades básicas de saúde? Com relação... Os postinhos de saúde. Não, nós queremos realmente fazer com que nós tenhamos, por exemplo, o pronto-socorro do Mário Covas atendendo tudo em 24 horas. Ali nós vamos centralizar realmente ali todo o nosso potencial no primeiro momento. Porque se eu não consigo, lá no Oreste Ongara, num postinho lá, para ser atendido por completo, mas que eu tenho o Mário Covas como uma grande reserva para atender. Mas nós queremos estar realmente municiando todas as unidades. Todas as unidades que existem hoje, elas precisam funcionar com médico, enfermeiro, com remédio para os pacientes, e precisa realmente ter uma fiscalização muito grande. E colocando também, para a proteção de todo esse pessoal, segurança. Nós temos muitos médicos que deixam de escolher Hortolândia porque ela é violenta. Muitos médicos levou tapa na cara, levou empurrão, e isso eles vejam que a integridade física deles pode ser atingida a qualquer momento, dado a tensão que nós vivemos hoje em função da falta de saúde no município. Então nós temos que ter que investir de imediato em todas as unidades. Por isso que eu falo que para construir mais postos de saúde, mais postinhos, enfim, para aumentar a estrutura física da saúde de Hortolândia, eu preciso, em primeiro lugar, colocar em funcionamento o que existe.
Isso vai ser o nosso primeiro papel. Depois que estiver funcionando 100% e fala, olha, não dá mais para aumentar nenhum paciente, aí sim nós vamos planejar uma outra construção. Bom, vamos falar agora de obras. Candidato, o orçamento da Prefeitura de Hortolândia deste ano é previsto são previstos 198,8 milhões a serem investidos no setor de obras. Este setor será uma prioridade do seu governo? Há alguma obra que o senhor Nós vamos estar importante que investindo falta à cidade? pesadamente no plano viário. Nós temos que desafogar a cidade. A cidade tem que ter mobilidade. A mobilidade urbana, para nós, hoje, ela é prioridade. Porque você imagina você com alguém doente dentro do carro e não poder se locomover. Nós estamos com uma situação tão crítica que agora de manhã, o nosso companheiro Darcio, que está aqui comigo, ele ligou, olha, eu estou preso. Não sei se vai chegar. Eu falei, mas eu tenho horário lá no jornal. Eu preciso chegar lá. Ele falou, mas eu não consigo. Só se passar por cima do outro carro. Então a situação nossa é muito crítica. E pode estar dentro daquele trânsito ali preso, pode ter uma mulher ali para dar à luz, pode ter alguém que vai tomar um avião lá no Viracopos, pode ter alguém que vai chegar atrasado no emprego, vai perder o emprego. Enfim, a mobilidade urbana ela precisa funcionar. Então nós vamos estar destinando, priorizando a mobilidade. Nós temos que desafogar essa cidade. Ela está separada em alguns momentos do dia. Então, em termos de obras, é claro que você não tem como dizer assim, zerar todas, né? Mas a prioridade nossa vai estar investindo na mobilidade urbana. Não deixando para trás a escola, né? E mesmo a saúde, que tem prioridade. No orçamento de um primeiro mandato, no suposto primeiro mandato, qual seria o setor que receberia, como no caso deste ano, o setor que prevê mais recursos, mais verba de obras, no primeiro mandato do senhor, no primeiro ano do mandato do senhor? Qual seria o setor onde haveria mais investimento? Saúde. Sem dúvida, porque chegamos no ponto assim, que nós estamos perdendo algumas vidas, né, entes queridos, na fila do pronto-socorro. Né? Então, num primeiro momento, é saúde. Muito bem. Em relação ao meio ambiente, em 2011, Hortolândia foi a segunda pior cidade da região do Polo Têxtil no ranking do Município Verde Azul, um programa de incentivo à valorização e gestão ambiental do governo do estado. Entre os 645 municípios paulistas, a cidade de Hortolândia ficou na posição de número 314. O que o senhor acredita que é possível fazer para melhorar essa situação? Em Hortolândia, nós vamos ter que fazer um grande projeto de reflorestamento. Hortolândia é uma cidade assim, pelada. Você não tem nem árvore para ficar debaixo na hora do sol quente. Uma cidade pelada mesmo. Então, nós queremos contratar engenheiros, né, florestais exatamente para reflorestar Hortolândia. Preciso, isso faz parte da qualidade do ar, da saúde, né? Ela vai dar assim, um clima mais gostoso na cidade. E toda cidade que investe no seu verde, por exemplo, ela fica uma cidade mais saudável, mais gostosa. Então tem que fazer isso de imediato. E no nosso plano de governo está previsto, inclusive, em algumas regiões da cidade, plantas de espécies frutíferas. Nós queremos aproveitar alguns lugares, exatamente porque podemos fazer da cidade, não a cidade inteira um pomar, mas em algumas regiões é possível fazer isso. É um pedido, inclusive, de muita gente, para a gente plantar árvores frutíferas. Nós queremos fazer isso. Dar um grande exemplo. Hortolândia precisa realmente estar ligado ao meio ambiente, ao verde. Em relação à vida pública, qual é o problema? Bom, entre os anos de 2001 e 2004, o senhor atuou como vice-prefeito de Hortolândia, na gestão do prefeito Jair Padovani. De que forma esse contato anterior com o executivo poderá lhe auxiliar à frente da administração pública se eleito? Quando eu fui o vice-prefeito, eu consegui ficar os 4 anos ao lado de Jair Padovani. Eu me coloquei na minha condição de realmente de vice-prefeito. Em nenhum momento eu quis ser o prefeito, em nenhum momento eu desejei que ele viesse a morrer para eu assumir. Então eu falei, sou vice-prefeito e fiquei. E eu assumi a chefia de gabinete. E ali eu pude ter assim, um contato muito grande com toda a administração e eu aproveitei bastante para aprender. Então eu aproveitei aquele momento para ajudar o Jair Padovani, mas eu fiquei muito ligado ao aprendizado. Eu queria ter uma experiência, né, de comando em uma prefeitura.
E foi ótimo, foi muito bom. Eu tinha um contato com todas as secretarias, me relacionei bem. No período desses 4 anos, foi um período que eu não consegui brigar com ninguém, quer dizer, foi muito bom. E ali eu colhi muito, observando as coisas boas e as coisas ruins de um governo. Muito bem, agradeço aqui a participação do Luiz Walter Jorge, candidato pelo PSD. Luiz Walter Bernardo. Luiz Walter Bernardo, perdão. Agradeço a participação do senhor e o senhor tem uns minutos ainda para suas considerações finais. Quantos minutos? 5 minutos. Bom, a minha ida para essa disputa na prefeitura se deu em função dos desmandos que existe hoje em Hortolândia. Na minha condição já de aposentado, 66 anos, comerciante, nós temos também autoescola, eu tenho muito trabalho, inclusive, nos meus negócios. Mas o que me levou mesmo a fazer essa disputa é porque Hortolândia, como eu moro há 54 anos no mesmo endereço, tudo que eu tenho está em Hortolândia, tudo. Eu não tenho um centavo fora de Hortolândia. A minha família, meus entes queridos que já se foram, estão todos em Hortolândia. Então eu tenho que lutar por essa cidade. E eu tenho assim, um bom relacionamento com toda a população. Até porque tive 3 mandatos como vereador, um como vice-prefeito. Então me relacionei muito, tenho muita amizade, que por sinal é a maior riqueza que eu tenho são as minhas amizades na cidade. E eu vejo que hoje nós passamos por um momento muito difícil de credibilidade. Ninguém acredita mais em ninguém. Então eu cheguei àquele momento de falar, poxa vida, será que não tem alguém que possa levantar uma voz e dizer assim, é possível governar uma cidade com seriedade? E eu então levantei essa bandeira, tenho hoje 21 candidatos comigo que comungam com a mesma ideia e nós vamos estar lutando. Então esse é o motivo da minha realmente pretensão de chegar à prefeitura. Quero fazer um governo sem nenhuma ilusão, um governo com pé no chão, cuidando realmente do ser humano. Eu acho que Hortolândia é uma cidade que tem muita gente ainda que depende de muita orientação, de muita ajuda. Nós temos um bolsão de pobreza muito grande no município. Eu acho que Hortolândia precisa ser governada um pouquinho mais com o coração. No momento em que eu, hoje da minha vida, ter uma vida estabilizada, já sem nenhum projeto pessoal, eu quero então me dedicar todo o meu tempo à causa Hortolândia, ao povo de Hortolândia. Não quero ficar sentado numa cadeirinha, esperando a morte, ou então com a varinha pescando, sem ser útil ao meu povo. Com a experiência que eu tenho, eu quero realmente transmitir para essa população e ajudar. Então, por isso que eu hoje faço uma campanha de conscientização. Então, a minha campanha é aquela campanha de o tostão contra o milhão. Eu sei que eu estou enfrentando 2 grandes gigantes, mas eu não tenho medo nem um pouquinho deles, em função de que é a campanha do centavo, do tostão contra o milhão. E a população de Hortolândia está vendo isso com bons olhos. A minha campanha está crescendo. Essa semana eu estou reestruturando toda a campanha, porque o pedido de materiais já está assim, me assustando, inclusive. Eu não poder mais ceder faixa para um, santinho para outro, perfureiro para o outro. E isso realmente mudou. Eu estou recebendo apoios muito grandes, inclusive apoios já de grandes lideranças de Hortolândia, que hoje também buscam um mandato e já falam, Walter, nós vamos estar te ajudando. E isso é muito bom, isso é sinal que a nossa maneira de ser, a nossa maneira de fazer a campanha está dando certo. Então nós queremos continuar caminhando, fazendo corpo a corpo, todo dia na rua. Então o meu gasto é a sola de sapato. Candidato, tudo isso seria a resposta da pergunta por que votar no senhor? Sim. Essa relação com Hortolândia. É exatamente isso daí. A minha relação com a cidade, ela é muito natural, nada fabricado, e eu não busco poder. É a coisa que não me fascina, o poder. O que me fascina é ver uma criança sorrir.